Olá a todos, esse vídeo é um resumo do texto Inteligência Artificial e o ensino com o computador, da disciplina de Fundamentos da Inteligência Artificial, da UFJF. Meu nome é Moisés Eder Dias e a professora dessa disciplina é Regina. Sabemos que desde 1950 a informática ela passou a fazer parte das nossas vidas. No contexto geral não é diferente na educação. E passou a ser um assunto presente em qualquer ambiente de pesquisa e ensino. Os professores de todos os níveis da educação brasileira já ouviram pelo menos falar do potencial do uso dessa ferramenta no processo de ensino. Sabe-se que o uso do computador dentro e fora das salas de aulas. O uso do computador faz com que o aluno passe a ser mais autônomo no aprendizado. Várias ferramentas computacionais foram desenvolvidas para a educação. O computador na educação. Valente em 1993, classifica os computadores, o uso dos computadores na educação em dois polos, Polo 1 e Polo 2. No Polo 1, a máquina de ensinar é como raiz de instruções programadas tradicionais. No Polo 2, o uso de linguagens computacionais como Logo, Basic, Pascal ou até mesmo processador de textos. Existe outra classificação também que é sugerida por Bonilla, na qual o computador ele é visto como uma máquina de escrever, né, em que se pode fazer exercícios e práticas ou tutoriais. Também é visto como um computador tutor inteligente, que faz programa de uso de inteligência artificial e se adapta ao ritmo de desenvolvimento do estudante e usuário. E também como ferramenta intelectual, por exemplo, simuladores, jogos, editor de texto, multimídia, solução de problemas. Oliveira também, em 1997, fez a classificação e dentro dessa classificação ele usou quatro possibilidades, que é instrução programada, simulações, aprendizados por descoberta e pacotes integrados. Podemos citar também Brandão, em 1998, e Rocha, em 1993, que apresentam metodologias e modelos para avaliar os softwares educacionais. Segundo Rocha, os critérios podem ser classificados em três dimensões. Na dimensão 1, objetivos dos softwares é a confiabilidade do conceitual, ou seja, a fidedignidade e integridade, confiabilidade na representação, legibilidade e manipulabilidade, utilização, que pode ser a manutenibilidade, operacionalidade, portabilidade, reutilização, eficiência, rentabilidade e avaliabilidade. Na dimensão 2, ele faz uma categorização das aplicações da informática de educação, de maneira geral do conhecimento e de gerenciamento de informações, e também para a disseminação do conhecimento. Na dimensão 3, ele faz a classificação de ambientes de aprendizagem, como software de aplicativos, micromundos, ou seja, software de programação orientada a objetos, de autoria, de multimídia, de comunicação e de entretenimento. E dentro da dimensão 3 também, ele fala sobre os courseware, que são programas educacionais elaborados para o ensino e aprendizado. Bom, falamos sobre Rocha, agora vamos falar sobre Barreto, como ele classificou. Ele classificou de 5 maneiras. A primeira, máquina de ensinar, seja como tutorial, banco de questões, virador de página, instruções programadas ou métodos semelhantes. Nessa forma de utilização, não há muita vantagem pedagógica, exceto o fator motivacional e a facilidade do uso. O segundo é como ferramenta tanto burocrática quanto intelectual. Aí podemos citar planilhas de cálculos, programas de editoração eletrônicas, ferramentas intelectual. O computador pode ser usado como auxiliar de laboratório, como coletor de dados, traçando gráficos, resolvendo equações.
Depois, na sequência, como instrumento de programação e sendo assim utilizado de forma a promover a aprendizagem por descoberta. Nesse caso, podemos citar com o Logo, outras linguagens de programação que permitem ao estudante criar processos de resolução de problemas. Barreto, nesse quesito, ele defende que outras formas de utilização é a mais proveitosa, por permitir Barreto, ele defende que essa forma de utilização é mais proveitosa por permitir que os alunos e professores tenham liberdade da criação de software, não dependendo exclusivamente de especialistas em informática para a produção de recursos utilizados. Na sequência, outra classificação são as simulações. Essas simulações elas podem ser divididas em dois grupos, estáticas e dinâmicas. Nas estáticas, o estudante tem pouco ou nenhum controle sobre os parâmetros da simulação. Já nas dinâmicas, esse parâmetro pode ser modificado com um grau de liberdade bem maior, de modo que o estudante possa verificar as implicações de cada variável no resultado do fenômeno estudado, tendo assim maior autonomia, tanto como professor presente ou quanto sozinho ou como em grupo. O uso da internet. Em outras palavras, né, nós temos as páginas web, o correio eletrônico, né, que é o e-mail, e outros recursos da internet que têm grande utilidade para facilitar a comunicação entre o professor e o aluno e entre os estudantes. A inteligência artificial ela surgiu em 1956 nos Estados Unidos. IA, no caso é a abreviação de inteligência artificial, tem como objetivo utilizar máquinas inteligentes, ou seja, as faculdades de pensar, raciocinar e compreender para auxiliar na tomada de decisões, procurando para isso princípios da inteligência humana. Na realidade, são sistemas, né, máquinas que possuem não somente características procedurais, mas também a capacidade de ir além do processo estabelecido pelo desenvolvedor humano, que ele pode ir aprendendo e se adaptando e tomando decisões. Dentro do contexto da inteligência artificial, nós temos o sistema tutores inteligentes. O objetivo principal desse sistema é a modelagem e a representação do conhecimento humano para auxiliar o estudante através de um processo interativo. Segundo o modelo de Johnson, um sistema tutor inteligente deve passar em 3 testes antes de ser considerado inteligente. O primeiro teste é o conteúdo do tema ou especialidade deve ser codificada de modo que o sistema possa acessar as informações, fazer inferências ou resolver problemas. O outro teste é: o sistema deve fazer a avaliação, a aquisição deste conhecimento pelo estudante. E o último teste: as estratégias tutoriais devem ser projetadas para reduzir a discrepância entre o conhecimento do especialista e o conhecimento do estudante. Os sistemas de tutores inteligentes, na realidade, eles são compostos por diversas disciplinas. Podemos citar a psicologia, né, que vai entender o pensamento humano, a ciência cognitiva, a inteligência artificial, e vai unindo, né, essas várias disciplinas para formar o conhecimento e assim o pensamento inteligente, dando assim vida à inteligência artificial. John Hansen ele apresenta a arquitetura do sistema de tutores inteligentes, considerando 4 tópicos. O primeiro deles, o modo especialista, depois o modo estudante, o terceiro, o modo pedagógico, o quarto, o modo da interface com o estudante. No modo especialista, deve ser planejado pelo especialista, pelo projetista do sistema de tutores inteligentes, para que a sua forma seja bem estruturada, facilitando a consulta e a inferência. Já no modo estudante, deve representar
as ações e reações do estudante dentro dos sistemas tutores inteligentes, mapeando todos os aspectos comportamentais que possam influenciar o processamento de aprendizagem. No modelo pedagógico, são usados pelo sistema No modelo pedagógico é usado pelo sistema um processo de aprendizagem para que o processo de aprendizagem ocorra de forma mais proveitosa. No modelo pedagógico, o sistema de tutores inteligente deve ter um processo em que a aprendizagem ocorra de forma mais proveitosa. Já no modelo da interface com o estudante, os sistemas tutores inteligentes devem ser intuitivos e não oferecer complicadores para sua utilização. No aspecto geral, proporcionar maior usabilidade. A inteligência artificial no ensino com o computador. Segundo tipo de interação, ou seja, a inteligência artificial aplicada ao computador, ela tem que ter um sistema de interação entre as partes, né, assim envolvidas no processo, que é o conteúdo em si que deve ser transmitido à matéria, a pessoa que está recebendo, né, e que tem que aprender essa matéria, e o professor, né, vamos dizer assim entre aspas, que estaria por trás ali para poder ensinar. Então tem que ter um tipo de interação, ou seja, o conteúdo ele tem que ser passado de maneira, né, interativa, de maneira que aquele que vai aprender possa captar o ensinamento e também aquele que teve a ideia de transmitir usando esse recurso, ele possa ter sucesso na transmissão do conhecimento. Diante disso, nós temos uma pergunta: onde usar a inteligência artificial no ensino? Né, as explicações são diversas, né? E como nós já dizemos, o foco é transmitir um conteúdo, ou seja, a matéria de uma disciplina, né? Em que ela deverá atingir a quem deve aprender, ao aluno, e todo esse ensinamento deve ser transmitido com a ideia que partiu, vamos dizer assim, do professor. Né? O professor ele vai fazer o uso da inteligência artificial para transmitir o conhecimento de um aluno de uma forma mais interativa, uma forma mais dinâmica. Ensino com computador e internet. Temos vários exemplos atualmente de questão do uso de computador. Né? Praticamente hoje é impossível dizer que se consegue viver sem o uso de computador e muito menos da internet. Né? São ferramentas que, vamos dizer assim, que se abraçam. Um não sobrevive sem o outro, um não existe sem o outro. Né? E dentro disso aí a gente tem várias ferramentas que podem ser usadas. Né? Se formos, né, usar atualmente hoje, né, questão de pesquisas que podem ser feitas, bibliotecas que podem ser acessadas, consultadas, né, videoaulas. Hoje a gente já tem até mesmo ambiente de ensino em que você tem ali o conteúdo, tem videoaulas, você tem o texto, você tem exercício, né, você tem tarefas que fazer e ele vai te avaliando e também te dando uma pontuação dentro daquilo. Em questão de diálogos, né, podemos dizer que no início, bem lá no início, né, se tinha muito como conversa e diálogos os chats, os bate-papos que surgiram na época. E também o e-mail como forma de comunicação. Mas hoje a gente tem uma série de situações em que possa ter o diálogo. Um exemplo pode ser fóruns em que se discute assuntos, né, conteúdos que são estudados, pode ser discutido, dialogados ali. A questão dos ambientes distribuídos, né, lá no início, né, a ideia era meia, como vamos dizer assim, ela era muito limitada, mas hoje, atualmente, a gente tem, né, o recurso distribuído ele é muito importante porque você pode ter vários servidores em vários locais do mundo, mantendo aquele sistema com informações, um exemplo que eu estou citando aqui, né, em que se um servidor estiver indisponível, né, quando o aluno ou o usuário for buscar essa informação, ele pode adquirir essa informação em outro
servidor em outro lugar, ou se um servidor cair, às vezes tem dois servidores no mesmo lugar, um substitui o outro. E a questão do ambiente distribuído ela é extremamente importante, porque ele vai manter o sistema, né, em si, vamos dizer assim, online praticamente o tempo todo, né? Então, se eu coloquei um servidor em um país, outro em outro, né, distribuir ali a questão das tarefas, eu vou ter, além da questão de estar online por maior tempo, e até mesmo a questão da sobrecarga do sistema. Porque se tiver só um servidor, todo mundo acessando aquele servidor, no exemplo que eu estou citando, o servidor vai ficar sobrecarregado e ele vai acabar não conseguindo atender todo mundo. Né? E com vários servidores, que é um exemplo de sistema distribuído que eu estou citando, né? A carga ali da demanda de atender os usuários que estão ali acessando podem ser divididas. Né? E também a ajuda ao usuário, ou seja, todo o sistema, né, de inteligência artificial em que o usuário for acessar, ele precisa ter uma ajuda, ele precisa ter ali um manual, ele precisa ter aonde encontrar informação de como usar aquele sistema, de como fazer, né, de como atuar ali, como operar aquele sistema. Linguagem de implementação. Aqui nós temos dois pontos, dois aspectos. Né? O primeiro são diversidades de domínios, situações e condições estratégicas, na qual, né, o sistema, ou o aplicativo, ou ferramenta que está sendo feita ali na inteligência artificial. Então existe ali o conceito do que se quer passar, do que se quer ensinar. Né? Então por isso que a gente fala que são diversidades de domínios e situações. Né? E também a especificação de uma ferramenta para construir esse tipo de programa, ou seja, é, é, a gente tem uma demanda muito grande de ferramentas para desenvolvimento de software, né, de aplicativos para determinadas áreas. A construção de um ambiente, né? Na casa, a construção do ambiente ela tem que ter, vamos dizer assim, né, um histórico, por que que está construindo aquilo ali, uma motivação. Ele tem que usar técnicas para que o aprendizagem possa ser efetivado, né? E dentro dessas técnicas tem que ter uma arquitetura de componentes de aprendizagem, ou seja, o elemento do aprendizado, a avaliação e desempenho, ações extras, críticas, gerador de problemas e feedback, ou seja, um retorno de todo aquele ambiente ali, do que está sendo feito, né? E no caso aí seria uma interação complexa. Bom, concluindo aqui sobre a questão da inteligência artificial no uso do ensino, nós sabemos que hoje é uma das melhores formas de transmissão de conhecimento e ainda estamos só no começo, né? E ainda existe muita situação que deve ser feita pesquisa, desenvolver novas ferramentas, né? Novos programas, novos aplicativos, novos princípios pedagógicos para a transmissão do conhecimento. Né? Atualmente, hoje a gente tem muita ferramenta interessante, né? Mas se for olhar no complexo mundo total do ensino, ainda existe um caminho muito longo para se percorrer, mas estamos bem encaminhados. Obrigado.